Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite a todos. Vamos pedir a bênção do nosso mestre para o estudo da noite, que é do capítulo 6, Vida Espírita, de O Livro dos Espíritos, onde este capítulo trata das percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. E hoje nós temos como estudo a questão 248, em que Kardec pergunta: os espíritos vê as coisas tão distintamente como nós? Então ele está indagando se os espíritos têm a mesma visão das coisas, do mundo, de tudo, né, que o cerca, como nós. E para que a gente possa, né, entrar na resposta dos espíritos, nós vamos entender que o corpo humano ele é composto, né, por 5 sentidos: a visão, o olfato, o paladar, a audição e o tato. Esses sentidos eles fazem parte de nosso sistema sensorial, responsável, né, por enviar informações obtidas no meio para o nosso sistema nervoso central, que por sua vez analisa, processa as informações recebidas, né, por estes nossos órgãos externos. Então, os sentidos, eles são responsáveis pela nossa capacidade de interpretar o ambiente, ou seja, captar diferentes estímulos ao nosso redor. Sem o sentido, não seríamos capazes de perceber as variações do meio e, consequentemente, de produzir uma ação adequada diante de um perigo, diante de um aprendizado. E para que a gente possa analisar, né, essa pergunta, se os espíritos têm a mesma visão que nós vamos ver que o olfato é onde o nariz, que é o órgão responsável, né, pelo sentido do olfato, tem uma propriedade de sentir cheiro, odor das coisas. Dessa maneira, o nariz capta os odores e envia a mensagem para o nosso cérebro. Nós temos também outro sentido, o paladar, onde a língua é o órgão responsável, né, pelo sentido do paladar, uma vez que capta, distingue o sabor dos alimentos, salgado, doce, azedo, amargo, além das sensações de quente e frio. Assim, as papilas, né, degustativas decodificam, né, o sabor e envia essas informações para o nosso cérebro. Outro sentido, né, que nos dá as percepções dos meios, nós temos a audição. A audição, os ouvidos são os órgãos responsáveis pela audição, na medida em que eles detectam o som, ruídos, barulhos do exterior e envia essas mensagens para o nosso cérebro para que ele as interprete. Também temos o tato, que é caracterizado pela sensação do toque. Por isso, né, está relacionado ao contato, né, com a pele, através dos neurônios sensoriais responsáveis por enviarem a mensagem ao nosso cérebro. Embora esse esteja muito relacionado com as mãos, que geralmente são as mãos que nos dá a maior percepção do tato, esse sentido humano ele envolve qualquer tipo de sensações experimentado pela pele, pelos pelos, pelo pé, pela barriga, pelas pernas, dentre outros, né? E por último, nós temos aí então a visão, que é o foco, né, de nossa pergunta, onde os olhos são o responsável pelo sentido da visão, uma vez que eles visualizam os objetos e mandam a mensagem para o cérebro, que faz a decodificação, interpretando as imagens coletadas. Então a visão ela permite a distinção de forma, de cores, de movimento, de profundidade.
Ela é captada, né, pelos nossos olhos, onde há a presença de fotorreceptores capazes de responder aos estímulos luminosos. Então a gente nota aí que para que a visão exista, tem que ter a luz, esses estímulos luminosos. E eles são captados pelos bastonetes, que são sensíveis à luz, e também pelos cones, que processa as cores, que são menos, né, sensíveis à luz, mas que ela processa as cores. Então nós vemos na questão 248, em que eles perguntam: os espíritos vê as coisas tão distintamente como nós? E os espíritos respondem: mais distintamente, pois que sua vista penetra onde a vossa não pode penetrar, nada a obscurece. Então aí nós vemos, né, que a visão deles é muito superior à nossa. Praticamente nós poderíamos, né, para que entendesse como eles veem melhor que nós, primeiro, né, no espírito, a faculdade de ver é propriedade inerente, né, à sua natureza, que reside em todo o seu ser, como a luz reside em todas as partes do corpo luminoso. Então quer dizer que a percepção do espírito é muito, né, maior. A gente não tem, né, condições de visualizar ou deslumbrar, né, o como, né, as capacidades perceptivas deles. O que a gente poderia dizer que é uma espécie, né, de lucidez universal que estende a tudo que abrange simultaneamente o espaço, os tempos, as coisas. A lucidez para a qual não há trevas, nem obstáculos, nem materiais. Se as trevas não é obstáculo para que eles veem, nós veremos que eles não têm necessidade da luz para visualizar, para ver o que lhe cerca. No homem, né, a visão se dá pelo funcionamento do órgão, que a luz impressiona, então que seria através de nossos olhos. A luz, né, impressiona os nossos olhos e assim a gente consegue distinguir formas, cores, né, dimensões, profundidade. Daí se segue que, se não havendo luz, o homem fica na obscuridade. Então nós não conseguimos enxergar. No espírito, como a faculdade de ver constitui um atributo seu, a visão do espírito independe, né, da luz ou de qualquer agente exterior. Aí a gente nota, né, como isso se dá. Primeiro que a gente tem que notar que a Terra é um grande magneto, de dimensões, né, gigantescas, que é constituído de forças, né, atômicas condicionadas. Nesse campo de forças, né, nesse reino de energia, em que a Terra, né, na qual nós moramos, faz parte, que forma, né, o clima de nossa existência, a vida se desenvolve em o quê? Agitação. Aí que a gente vai começar a entender, né, o porquê da visão deles é muito superior à nossa. Primeiro o seguinte, que a agitação, ela produz ondas. Uma frase, né, que emitimos, um instrumento que a gente toca, ela criam ondas sonoras. Liguemos um aquecedor e eles espalham ondas de calor. Acendemos uma lâmpada, né, e ela exterioriza ondas luminosas. Se nós ligamos um receptor de rádio, nós vamos encontrar aí ondas elétricas. Então toda inquietação se propaga de forma de ondas, através dos diferentes corpos, né, da natureza. Mas o que seria, né, uma onda? As ondas, né, elas são avaliadas segundo o comprimento em que elas se expressam, em que elas se emitem. As ondas ou oscilações, né, eletromagnéticas são da mesma substância, diferenciando-se, porém, no seu comprimento ou distância que segue, né, de uma crista, que é uma altura da onda, até a crista seguinte, em vibrações mais ou menos rápidas,
conforme, né, o lei do ritmo em que essas ondas se identificam, que a gente poderia chamar o quê? De frequência. Então nós temos uma escala de ondas que oscila de maneira integral. O que elas fazem? Elas sacodem os elétrons em suas órbitas ou excitam, né, os seus núcleos, e esses átomos, né, agitados lançam de si ondas que produzem, né, o calor, som, luz e raios gamas através de inumeráveis combinações. Basta ver o seguinte, que além de 15 mil vibrações por segundo, o nosso ouvido, o ouvido humano, ele não consegue mais escutar. Então 15 mil vibrações por segundo seria o limite de nosso ouvido humano. Os animais, né, que são encarnados, né, animais que têm uma aguçidade, né, de ouvir, eles conseguem perceber ruídos no ultrassom para além das 40 mil vibrações por segundo. Enquanto nós, seres humanos, o nosso limite é 15 mil, eles chegam a 40 mil vibrações por minuto. Então a gente vai notar o seguinte, que o aspecto visível do olho humano, onde as ondas se produzem, nós vemos que é uma faixa mínima de percepção, porque além, por exemplo, onde nós estamos, né, nós temos as ondas UVB, a ultravioleta, os raios X, os raios gamas, os raios cósmicos. Então todas essas, nossa visão não consegue perceber. E inferior a isso nós temos o infravermelho, o radar, as ondas, né, de UNF, o VHF, ondas curtas, ondas de rádio, e que a gente também não consegue visualizar. Então nós vemos que a nossa percepção visual é muito pequena. E isso a gente nota, né, que no nosso desenvolvimento humano, nós estamos aqui na Terra justamente através dessa maravilha, dessa bênção que é o nosso corpo físico, para a nossa evolução. Nós temos que seguir nas palavras de Jesus quando ele fala: eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Isso está no Evangelho de João, né, capítulo 3, versículo 35, em que Jesus nos alerta que a nossa visão, que as nossas percepções são um laborioso serviço, né, de iluminação espiritual, que é necessário ao nosso desenvolvimento, o desenvolvimento humano. Valiosos conhecimentos, né, acham-se nas esferas superiores. Verdades eternas proclamam que a felicidade não é um mito, que a vida não constitui apenas, né, de um curto período de manifestação carnal na Terra, que a paz é um tesouro dos filhos de Deus, que a grandeza divina é a maravilhosa destinação das criaturas. No entanto, para receber tão altos dons, é indispensável nós erguermos os nossos olhos ao alto, elevar o nosso sentimento e santificar o raciocínio, para que nós não venhamos a encarcerar nos campos inferiores e ficar só apenas contemplando através de nossa visão as tristezas, os fracassos, os desenganos. Nós devemos sim olhar para o alto, pois depois de desencarnado nós veremos que as nossas percepções, as nossas noções de vida serão muito maiores. Por isso os Espíritos nos responderam na questão 248. Os Espíritos veem mais distintamente, pois que sua vista penetra onde vossa não pode penetrar. Nada obscurece, né, para eles. Eles têm a capacidade de perceber tudo, né, à sua volta. Inclusive, né, a visão do microscópio ou a visão extensa, né, de um telescópio. Então quer dizer que a capacidade visual deles é muito maior. Vai além, né, de nossa compreensão humana. Que essa lição fica para nós, né, que a gente possa entender, procurar buscar, estudar sobre as ondas, sobre as frequências, porque elas ditam os caminhos de nossa evolução.
Obrigado a todos, que Jesus continue nos abençoando para que nós venhamos na vida a aprender mais, a fazer mais em benefício de nossa evolução.